Errei, desculpa. Pode ir de novo. Bola na trave, né? Se bem que do São Paulo, bola na área. Do São Paulo, bola na área não altera mais nada. Desculpa, velho. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Fala, galera do Na Barreira, hoje começando mais um papo aqui na barbearia Mr. Navarro. Começamos diferente, com uma música, um pouco de gingado, falando de futebol sempre. Tô aqui com o Bruno São Paulino. Bruno, obrigado por participar. Eu que agradeço o convite. Você segue o Na Barreira. Eu sigo o Na Barreira. É isso aí, o Caio corintiano. Obrigado pelo convite. Eu sigo e curto tudo também lá E na o cara que tá no violão. Então vamos falar, os dois aí vão comentar dos seus times, um talvez mais feliz, outro menos. Vou começar por você, Caio. Recentemente o título do Paulista, começo de brasileiro bem do Corinthians, na Libertadores também parece que o time tá indo legal. Como é que você tá vendo esse momento atual do Corinthians? Estranhamente excelente. Te choca? Pô, pra caramba, com esse time aí eu não esperava muita coisa não, mas tô feliz, né? Até continuando o trabalho lá do Carille do ano passado. Mas eu realmente não esperava que ia ser tão bom assim. Acho que dá pra beliscar o que esse ano aí? Cara, já foi o Paulista que já tá muito bom, né? Vamos tentar segurar, exatamente. Né? Foi excelente também, ainda mais com a polêmica que é sempre bom, né? Mas eu acho que dá pra ficar bem ali no Brasileiro e essa Libertadores tá relativamente... Tá sonhando, estão deixando vocês sonharem. Exatamente. Tá certo. E você, Bruno? Fala aí do seu tricolor. O que você tá vendo? Tá talvez enxergando alguma melhoria aí na troca de comando? Aí o Aguirre chegou há não tanto tempo, antes estava o Dorival, que muitos torcedores contestavam. O que você acha de tudo Eu isso? vejo algumas coisas negativas e algumas positivas nessa mudança que ocorreu esse ano. Uma das positivas, que eu sou otimista, então vou falar primeiro do positivo. Eu acho que eu li umas notícias em que o São Paulo reduziu os juros com o banco. Parece que há 3 anos atrás era o dobro do que é hoje. Copiamos o Corinthians, teve a humildade de copiar o Corinthians em ex-jogadores que são ídolos, colocar o Raí, o Ricardo Rocha. Então eu acho que o Raí é um cara que manja muito do que acontece dentro do campo, do jogo. Então eu acho que isso é uma coisa que vai encaixar, vai com uma dívida menor, com o Raí, com o Ricardo Rocha, pessoas que entendem sobre o futebol mesmo. Eu acho que isso vai melhorar. Mas o que está acontecendo hoje, no atual mesmo, o Aguirre eu não gosto. Não gosto de rodízio, eu acho que rodízio no futebol. Então eu acho que vai melhorar, mas ainda vai 1 ano e meio, 2 anos. Acho que o Aguirre ainda vai ter que cair. Vai passar por aquela coisa de mudança de treinador novamente. Cair pra Série B, não? Não, cair pra Série B não. Vai ser mandado embora, vai vir um outro treinador. Não tem muitos no mercado, mas isso de rodízio é uma coisa que não combina com o futebol brasileiro. Então eu acho que o São Paulo ainda vai sofrer um pouquinho, mas eu acredito que o ano que vem já vai ter um ano... Já é um time, no papel, já não é tão fraco como o do ano passado. Você acha que esse ano não corre o mesmo desespero do ano passado de lutar até o final contra um rebaixamento? Eu acho que não, mas não por mérito do São Paulo, e sim porque eu acho que o nível desse ano está muito fraco. Pior que o ano passado? Pior, tem muito. Paraná, os times que subiram muito mal. Então acho que são times que podem cair novamente, assim, muito tranquilo. E eu acho que se o São Paulo, num final de campeonato, no meio de campeonato, disputar força com esses times, a Chapecoense também acho que é um time muito fraco. O Sport, o Vitória, o Botafogo muito fraco. Então eu acho que não cai, não por mérito do São Paulo novamente. Eu acho que não cai porque tem muitos times ruins. Mas eu acho que, pelo que eu vejo dos bastidores, o Raí, o Ricardo Rocha, as dívidas diminuindo, eu acho que tem uma esperança aí de daqui 1 ano, 1 ano e meio, São Paulo começar. E futebol, às vezes você encaixa um time. O ano passado você imaginava uma coisa do Corinthians? O próprio Corinthians. A gente não, né? Nada. Então ninguém imaginava nada e foi um ótimo ano. Então às vezes você encaixa um time no futebol, dá certo e deslancha, mas... De tudo isso que o Bruno colocou aqui, quem está acompanhando a gente, o mais difícil que eu acho é a torcida ter paciência para entender tudo isso. Também penso que o Raí, pessoas que já viveram futebol, eu acho que é muito legal essa mescla de
pessoas ligadas a uma diretoria como se fosse uma empresa, mas também as pessoas que já passaram pelo futebol, têm o conhecimento de campo, mas talvez a torcida a gente sabe que não tem essa paciência, né, Brunão, de esperar esse 1 ano e meio, o cara quer pra ontem, né? Mas hoje não tem mais o que fazer, a torcida já se conscientizou, tanto que a torcida do São Paulo, depois dos anos de 2005 até 2008, criou uma arrogância, não tem, e essa arrogância atrapalhou muito o time. O São Paulo entrava para disputar um mata-mata, já achava que ia ganhar, que ia passar, que ia ser campeão. Então até a torcida hoje, você vê que já é uma torcida que perdeu totalmente essa arrogância, já é uma torcida que o ano passado, por exemplo, o São Paulo fez um péssimo campeonato e a torcida abraçou o time e lotou. Há 3 anos atrás, quando o São Paulo ia mal, tinha 5, 6 mil no Morumbi. Então a torcida eu acho que já está mudando de postura e não tem o que fazer, cara. Ou você espera, dá tempo para o pessoal trabalhar, é que o Aguirre, eu particularmente, acho que é uma coisa que não adianta dar tempo, porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que o que ele quer implantar no futebol brasileiro não combina. Então, infelizmente, eu acho que não é um cara, por exemplo, igual o Roger do Palmeiras, que é um cara que entende do futebol, que é um bom treinador e precisa de tempo para ter uma rodagem. Não é o que acontece com o Aguirre. Eu acho que o tempo para ele só vai fazer mal, entendeu? Algum nome que você veria com bons olhos? Cara, eu gosto do Jardine. Você acha que ele merecia uma chance? Eu acho que merecia, como aconteceu com o Carille, como aconteceu com um período com o Valentino Palmeiras, que achei que ele foi muito bom no final do campeonato, quase buscou o Corinthians, brigou ali pelo título, e depois da queda do Cuga. Não, o Carille sim, então, o Carille fazendo fantástico. O Carille eu acho que é o maior exemplo de que aquelas pessoas que estão lá dentro do clube há muitos anos, conhecem muito ali do clube, muito melhor de, por exemplo, um uruguaio que chega ou um treinador que chega ganhando às vezes muito mais e não deslancha, não consegue fazer. O cara conhece o bastidor, tudo. O bastidor não se afeta tanto pro que está acontecendo com internamente. certeza. Dentro do que o Bruno está falando, a gente citou o Carille, você acha que ele foi um achado ou que... Porque vale lembrar que o Carille teve uma oportunidade, foi interrompida por Oswaldo de Oliveira e Cristóvão Borges, que resolveram apostar nesses nomes mais conhecidos, depois do Carille ter tido uma pequena passagem que não deu nem para demonstrar nada. E eu acho que o Carille foi aquela coisa, não tem mais ninguém. Vai você, Carille. Foi isso mesmo. Eu fui totalmente contra. Contra? Total. Eu até falei na época que era que foi entrar o Oswaldo, eu falei, mano, traz o Luxemburgo, a gente precisa chegar na Libertadores. Se não chegar na Libertadores, a gente vai perder um monte de receita no ano que vem. E não conseguiu, né? O Oswaldo não conseguiu. Mas talvez se tivesse deixado o Carille, talvez rolasse alguma coisa lá. Mas eu fui totalmente contra, eu falava, não, preciso de um cara experiente aí pra fazer o time andar, porque os caras estavam uma draga. E no final das contas ele foi a melhor solução ali pro Corinthians, né? Eu até me lembro, como eu acompanho, gosto muito de futebol, acompanho o Corinthians também. Sim. E eu lembro que o Carille, no começo do Campeonato Paulista do ano passado, a torcida odiava ele. Sim, o que fez a torcida do Corinthians criar confiança e dar uma chance pro Carille foi o Corinthians e Palmeiras. Aquele 1x0 no sufoco, 1x0 ali, porque o Corinthians jogou melhor do que o Palmeiras o jogo inteiro. Não tinha confiança. Não tinha confiança. Aí o Corinthians aqui jogou melhor que o Palmeiras o jogo inteiro. Aí qualquer coisa que o cara fazia ali que você não concordava, você o cara é muito burro, o cara não tem peito, não vai, é medroso. Era isso mesmo. Mas assim, eu acho que vale lembrar também que, tem uns medalhões que também já deram, né? Já fizeram muito pelo futebol, mas parece que alguns pararam no tempo, outros não conseguem emplacar um bom trabalho, como é o caso do Luxemburgo. Agora, a gente tem o contraponto, o Jair Ventura, que foi muito bem no Botafogo, o que ele conseguiu fazer lá foi um milagre, ao meu modo de ver. Tem o do que está no Botafogo agora. Meu preferido no futebol brasileiro hoje é ele. Você citou, tem o Carille no Corinthians, o Internacional apostou num cara que também era lá da casa, tudo bem, né? Nenhum jovem, mas... Atlético Mineiro também. O Atlético Mineiro, eu acho que assim, tá abrindo esse mercado dentro do que o Bruno falou. É melhor pôr um cara que tá lá há muito tempo e conhece do clube, do que trazer um cara de fora, que até ele pegar o jeito, até se adaptar, as coisas demoram um tempo e a gente sabe, tempo e futebol são palavras antônimos, eu acho, ainda mais no futebol brasileiro. Agora vamos falar de coisa boa, vai, Brunão. Pelo amor de Deus. Queria que você contasse aí pra gente. Todo torcedor, ele tem aquele start de ser o torcedor, por mais que você fale, nasci São Paulino. Mas quando foi o momento que você se lembra na tua memória, seu primeiro momento com o São Paulo, que você pensava, puta, eu torço pra esse time? Cara, minha história é um pouco diferente, porque meu pai é corintiano, você conhece meu pai, doente de ir no estádio, foi no Maracanã naquela invasão contra o Fluminense. E meu pai era corintiano assim de
boleiro, de jogar bola, corintiano, e ele não aceitava um filho dele torcer para outro time sem ser o Corinthians. E eu jogo bola, acabei sendo federado desde os 4 anos, inclusive no Corinthians. E como eu sempre joguei bola, sempre fui apaixonado por futebol, desde pequenininho eu entendia de futebol. Com 3, 4 anos eu assistia um jogo com a limitação de uma criança de 4 anos, com a inocência, mas eu entendia o que estava acontecendo. E eu, de graça, por nada, gostava do São Paulo. Não tinha um motivo, o São Paulo não era um time brilhante na época. E eu gostava do São Paulo. E meu pai me levou, meu pai tentando desesperadamente fazer eu virar corintiano, meu pai me levava em todos os jogos do Corinthians. E não tem ninguém na tua família que poderia ser... Não, São Paulino, não. Todo mundo corintiano. E meu pai me levava nos jogos do Corinthians, me levou pra ver o Neto. Nossa, eu já vi cada partida fantástica do Neto no Pacaembu. E na final de 90 ou 91, que o Corinthians foi campeão brasileiro. 90 contra o São Paulo, meu pai me levou nesse jogo. Eu muito pequenininho, na Gaviões, na torcida do Corinthians campeão, acabou o jogo e meu pai olhava pra mim, eu não sorria, eu puto, eu triste, só que eu, criança, eu me achava na obrigação de alegrar meu pai, não sei, mas por dentro eu não estava feliz. E aí meu pai acabou o jogo e ele falou assim, Bruno, vamos comer uma pizza? Nosso time foi campeão, o Corinthians foi campeão, né? Aí eu peguei e comecei a chorar dentro do carro e falei, eu quero ir embora porque eu gosto do São Paulo e o São Paulo perdeu. Aí meu pai pegou, como meu pai é um amante do futebol, eu falei assim, pô, eu nunca vi um negócio desse, ele não tem nada pra gostar do São Paulo não tá ganhando nada, ele não viu o São Paulo ganhar nada, e ele criou um carinho, não sei, uma identidade com o São Paulo. Inexplicável. E aí ele pegou e falou assim, mano, quer saber, eu vou deixar ele ser São Paulino, vou respeitar. Isso em 90, em 92, 93, aí o São Paulo explodiu, aí, cara, em 92, 93, inclusive na final de 94 da Libertadores eu tava no estádio, que o São Paulo perdeu, e ali não tem jeito, é Deus no céu e São Paulo na terra pra mim. Legal. E você, Caio? Você de família corintiana? Cara, é difícil o corintiano vir de uma família que o pai ou alguém que não é torcedor do time, né? Então, o corintiano tem isso de querer passar. O meu lado da família corintiano é o menos fanático, assim, é o menos que acompanha futebol. Na verdade eu devia ser, se for pensar no quem eu acompanhava ali e tava o tempo inteiro, era pra eu ser palmeirense. Meu tio, meu padrinho e tio, ele é palmeirense roxo, é filho de italiano legítimo mesmo, o cara é fanático. E ele tem uns filhos, né? Os meus primos são da minha idade, então a gente andava sempre junto e eles eram palmeirenses malucos. Então eu tenho até foto, isso é triste, mas eu tenho até foto com a camisa do Palmeiras. Eu também tenho a camisa do Corinthians. Com esses 3, 4 anos de idade, mas eu não entendia de futebol, eu não acompanhava futebol. Eu vim gostar de futebol meio tarde, lá quando eu tinha uns 10 anos, sou de 91. Uhum. Até por isso que eu fiz a pergunta, porque todo mundo geralmente fala, sou torcedor de criança. Mas tem aquele start, aquele jogo, sim, ou aquele momento que você fala... Eu me lembro de já ser corintiano, de já torcer na final do Paulista, que o Edilson fez as embaixadinhas com os Palmeiras, que 99. Aquilo me marcou muito. Foi em 99. Aquilo foi incrível, né? Eu lembro daquilo e ali eu acho que eu comecei a me interessar mais por futebol. Mas que eu comecei a acompanhar mesmo de perto foi depois da Copa 2002, que o Brasil ganhou, que eu acompanhei a Copa de perto e eu me interessei mais ainda por entender de futebol, né? Eu já gostava, jogava bola, sempre fui corintiano. Eu não sei em que momento que eu virei corintiano, porque eu tive essa fase palmeirense, mas eu virei corintiano depois, eu não sei porquê, talvez por morar com a minha família e ver ali o pessoal torcendo pro Corinthians, mas ninguém era muito fanático. E aí eu fui criando, depois de 2002, eu fui criando esse laço com o futebol, me joguei no Corinthians e virei doido pelo time. Bacana. Tô falando de tempo, você contou das suas histórias do Corinthians, como começou, ele contou como começou. Vamos de uma música aí que fale disso aí, do tempo vai passar, alguma coisa nesse sentido, Caio. Manda pra galera. O SPC aqui, né? Sempre bom lembrar. Estou aqui, o tempo vai passar e qualquer dia você vai lembrar. Que bonito. Daquele cara que te amava e sempre vai te amar. E deixa, é muito amor pra gente se esquecer. O inesperado pode acontecer e alguma coisa diz que você vai voltar pra mim. Tô querendo te encontrar, sinto a falta do seu amor.
Cada dia que passa sem você, não dá pra segurar a dor. Sem você já sofri demais, esquecer já não sou capaz. Você foi o desejo e a paixão e os sonhos do meu coração. Cada palavra que você falou, meu coração que tanto acreditou, agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim. Eu sem você não sei o que será, pois o prazer que eu tinha era te amar. Não me abandone desse jeito assim. Deixa, estou aqui, o tempo vai passar e qualquer dia você vai lembrar daquele cara que te amava e sempre vai te amar. Deixa, é muito amor pra gente se esquecer. O inesperado pode acontecer e alguma coisa diz que você vai voltar pra mim. Vai voltar pra mim. Bonito! É isso aí, hoje o Na Barreira com música, com muita coisa bacana. É isso aí, você acabou de acompanhar essa música gostosa. A gente encerra a primeira parte do papo com o Bruno e com o Caio, torcedores de São Paulo e Corinthians, mas ainda não acabou. Porém, antes eu queria pedir, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, conte para os seus amigos, pois vocês são muito importantes e fundamentais para nós. Então, aguarde que em breve a segunda parte desse papo com o Bruno e com o Caio, e com muita música falando de futebol, vai continuar. Um grande abraço, até breve.